com comprovações, com pesquisa, com estudo, que isso, a mente humana, ela tem o poder de realização, ou tem o poder de trazer a destruição para o seu corpo, para a sua vida e para tudo. Por isso que a fé é o firme fundamento do que não se vê. Então você não tem que se apegar nas coisas ruins, nas palavras ruins, das maldades, das mentiras, das calúnias, das pilantragens, das injustiças. Vocês têm que focar nas coisas boas, focar no progresso, na evolução e acreditar no seu potencial e acreditar em você. Porque se você acreditar em você, Deus vai te dar vitória. Se você acreditar nos seus projetos, no seu trabalho, eles vão dar certo. Os meus estão acontecendo. Tudo que Deus prometeu na minha vida está se cumprindo. E é só o começo. Mas por quê? A minha fé, ela é inabalável. Eu não paro por nada e não paro por ninguém. E a hora que tentaram de tudo que é lado me destruir, acabar com a minha imagem, acabar com a minha vida, destruir os projetos. Já falei aqui, eu vim de política desde de pequeno. E quantas vezes eu panfletando, fazendo um trabalho já como um coordenador, como organizador político, o pessoal falou, o pastor Nilton aí, que na época era pastor, hoje eu sou um apóstolo, pra glória de Deus. Mas era um pastor. Aí tá na corrupção. Aí tá na sujeira, tá vendo? A humilhação, irmão, que a gente tem que passar na rua. A gente trabalhando com decência, com dignidade, preocupado com a nação, preocupado com as coisas, porque eu sei o que acontece no país. Eu entendo de política, tanto aqui do nosso país, quanto política externa. Eu pesquiso, eu estudo, eu sei o que está acontecendo no país, a gente está sofrendo, e eu sei também, tem umas soluções para resolver muitos nossos problemas aqui. Inclusive acabar a inflação do país. Para a gente viver com decência, igual os americanos lá, viver com dignidade, com qualidade de vida e andar com um carro importado. Eu tenho essa condição de resolver isso aí. Não posso falar aqui abertamente de certa forma também, porque é um projeto. Isso eu preciso sentar lá. Mas Deus já me deu sabedoria para isso aí. Aí Deus me dá sabedoria, é bíblico, é tudo isso aí. Aí você tá trabalhando, as pessoas te humilhando na rua, o servo de Deus. Por causa de quê? Que ensinaram falsa doutrina para eles. Que o servo de Deus não pode ser político, que história é essa? Aí você tá trabalhando e fala, o pastor Nilton tá na corrupção aí, ó. Ah, tá na política, tá na sujeira. Olha as humilhações que a gente tem que passar, irmão, por gente que não estuda a palavra de Deus. E não é o diabo que quer isso aí, porque aí os das trevas sobem lá, e aí não tem geração de emprego, não tem mudança coisa nenhuma, irmão. Porque se não fosse um homem de Deus lá no Egito, lá na época de José, aquele povo tinha morrido tudo de fome. Porque essa sabedoria quem dá é Deus. E se a pessoa não ora, não jejua, não consagra, não santifica, não busca a Deus, não caminha com Deus, como é que Deus vai dar as revelações do céu se é espiritual isso aí? Então como é que um homem de Deus que não tem que estar lá, sendo que a Bíblia diz que é ele que tem que estar lá, irmão? Então não deixa o diabo distorcer a verdade e mentira. Ainda não entramos no texto de Romanos 13, mas eu acredito que você já abriu aí. E agora eu vou te provar com a palavra de Deus. O que diz a Bíblia? Vamos lá então, irmão. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: todos devem se sujeitar às autoridades governamentais. Quem? Os políticos. Talvez a sua Bíblia é uma nova tradução, ela está falando as potestades, que é autoridades governamentais. Talvez a tradução está diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, que são os políticos. Se tiver aí potestades, é a mesma coisa. Potestades são príncipes, né? Que estão na frente dos trabalhos e tal. Entende? Então é isso, é governo. Entende? Então a Bíblia está falando de governo, de pessoas poderosas, de autoridade governamental que gera e governa, pega os recursos e com esses recursos trabalha pelo pobre, pelo necessitado, para gerar empregos, para pagar o Estado. As contas tem que ser pagas, irmão. Alguém tem que fazer isso, é um trabalho. Então ó Paulo dizendo aqui, ó, todos devem, Romanos 13, capítulo 13, versículo 1, todos devem se sujeitar às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Pronto, já está aí. Autoridade nenhuma política não vem de Deus. Aí você fala, não, apóstolo Nilton, mas o fulano lá, ele é dessa forma, ele é daquela... Não importa. Se a nação não quer Deus, se o povo não procura Deus, se o povo não quer saber de Deus, Deus pode levantar um político ruim mesmo para fazer o inferno, para não ter fome, gerar fome, o pessoal sofrer e lembrar de Deus e se arrepender do pecado. Lógico que pode. Como ele pode levantar um incrível, maravilhoso para abençoar a nação, para acabar a inflação, o povo viver bem, ter qualidade de vida. E acabar com a inflação do país e o povo, o dinheiro ter recurso, o dinheiro valer muito. E a gente ter condição de comprar casas, apartamentos, viver bem, viajar 2, 3 vezes por ano, ser feliz. Lógico que pode. Porque tudo está na mão de Deus. Mas isso vai vir pelo meio político. Isso não vai acontecer uma fábula do nada aqui e vai do nada. Dinheiro não cai de árvores.
Isso é com trabalho, é com projetos, é com esforço, que ali o dinheiro vai surgindo e vai aparecendo e as coisas vai fluindo. É com inteligência e sabedoria, que dá é Deus e Ele dá pro servo dele. Não é pro servo do diabo, não. Como o diabo tem falado. Então vou ler de novo para você entender. Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Tá aí a resposta. Então como é que Deus não tá? Como é que Deus falou para a irmã que a política não é de Deus? Se a Bíblia está dizendo aqui que é Deus que criou a política. Tô te mostrando com a Bíblia. Então a gente não vai ficar acreditando em falsa revelação de fulano que falou, que viu, que Deus revelou, coisa de nada. Porque como é que a revelação do irmão vai contra a Bíblia? E por muitos anos eu achei isso aqui. Lógico que é. E teve momentos que era o que eu tinha que fazer, era aquele trabalho. E que me ajudou muito. Eu fiquei 13 anos sem emprego. Mas politicamente fazia um trabalho ali como um líder de bairro ou como um organizador político. E ali tinha um recurso que vinha me dar um dinheiro razoável para me ficar alguns tempos tranquilo. Mas procurando emprego. Eu não tinha, mas me ajudou. Mas no fundo eu pensava, Senhor, será que política é errado? Será que eu estou fazendo o que é errado? Eu me sentia mal. O Senhor falou que ia me colocar na cadeira, ser político, como é que isso não é do Senhor? Se o Senhor falou que ia colocar na cadeira, como assim? Aí Deus falou, mas José não foi político? Aí Daniel não foi político? Aí isso foi me acalmando o coração. Porque quem tem Deus na vida, ama a Deus, quer fazer as coisas direito. E mesmo que eu precisava fazer aquele trabalho que eu estava fazendo para entrar um dinheiro ali, razoável para mim poder pagar minhas contas e se alimentar, que era me ajudando muito, eu ainda me sentia mal. Até que Deus começou a me mostrar na Bíblia, falou, não, tá aí, ó. Aí eu comecei a falar, é verdade. Então você vê que a heresia dos desinformados, eles trazem problema para os irmãos, ficam se sentindo mal fazendo uma coisa que é certa. Aquilo que Deus mandou fazer, aquilo que Deus quer que o servo de Deus faça, ele vai com medo de fazer porque ele está preocupado com Deus, porque ele não conhece os textos de gente que quer ensinar o que não aprendeu. Olha o perigo. E aí não é só isso, se fosse só isso que já era difícil, né, irmão? Já era horrível, mas não é só isso. Em contrapartida, você ainda é humilhado pelas ruas da cidade trabalhando. Porque passa o religioso, desinformado, problemático, aí fala lá, o apóstolo Nilton, o pastor Nilton lá, tá na corrupção, é falso profeta, é não sei o quê. E quantas humilhações eu tive que passar por isso aí, irmão? Mas aí, nessas fases, eu já tinha o conhecimento da palavra. Aí vinha falando com o irmão outro, aí tem gente que é tão mal educada e religiosa que não queria nem ouvir. E nem respeitar e nem obedecer, irmão. Por causa de inveja também. Porque às vezes a pessoa queria estar no seu lugar, queria ser você. Aí como não pode ser você, ele quer puxar seu tapete, quer te prejudicar em alguma coisa. Pode te defamar, entende? Pra você não chegar onde ele já sabe que você vai chegar. Só que ninguém vai impedir você de sentar onde você tem que sentar, não. Ninguém vai tomar a sua cadeira, não. Ninguém vai tomar a sua posição, não. Você não viu que José rasgaram a túnica dele, fizeram de tudo lá por irmão não chegar. Chegou o quê? Chegou lá. Adiantou o quê? Você não viu que Davi fizeram tudo também, o traminho, o bolinho, o bololô, vão acabar com ele, traminho, não adiantou nada, isso serviu foi o combustível para ele poder sentar lá e Deus deu honra pro irmão. Porque quem Deus escolheu, irmão. E pronto, e acabou. Quem vai pedir o plano de Deus? Quem vai pedir o agir de Deus? Quem vai pedir o operar de Deus? Quem tem poder para barrá-lo? Ninguém. Então olha aí o que a palavra diz aí. Como é que o irmão revelou que não pode ter política na igreja, que o servo de Deus não é político, se a Bíblia diz aqui que Deus que criou isso aqui. E eu vou te continuar lendo o texto para você entender que o que ele está falando mais aqui sobre política aqui, ó. Ó a parte B do versículo, ó. As autoridades que existem foram por Deus estabelecidas. Versículo 2. Portanto, aquele que se rebela contra as autoridades está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Então, se você se levanta contra o servo de Deus que é político, contra a serva de Deus que é política, que Deus levantou, você está trazendo condenação para você mesmo. É o que Paulo está dizendo aqui. Pois, versículo 3, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Paulo está dizendo, se as pessoas praticam o mal, quer fazer inferno, tenha medo, porque o político ele tem poder. Tem poder com as autoridades para fazer o que ele quiser. Inclusive para quem está no poder, tirar do poder. Lógico que é.
Você não sabe que as autoridades governamentais é o que rege e é que tem os seus chefes de Estado e ele vai mandar no chefe